E aí, meus pequenos, tudo bem? Preparados para voltarmos no tempo e irmos até o período da pré-história e aprender um pouquinho mais sobre as famosas pinturas rupestres e de que material elas eram feitas? Então, bora lá! A arte da pré-história é o que podemos assemelhar com a produção dita artística do homem ocidental dos dias de hoje, feita pelos humanos da pré-história como gravuras rupestres, estatuetas, pinturas e desenhos. A arte na pré-história não está necessariamente ligada à ideia de arte, e sim da comunicação que surgiu a partir do Renascimento. A arte rupestre é o termo empregado para denominar o tipo de arte mais antiga da história, com início no período Paleolítico Superior. Encontrados em todos os continentes, a arte rupestre divide-se em dois tipos. Primeiro, a pintura rupestre, composição feita com pigmentos. Segundo, a gravura rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. O estudo dessa arte permite que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e a cultura dos povos da antiguidade, fornecendo assim informações preciosas acerca da pré-história. No ano de 1902, os especialistas aceitaram a ideia de que a arte rupestre é obra dos homens da pré-história. Estudos recentes estimam que a arte rupestre teve início quando o homem de Cro-Magnon se estabeleceu na Europa, deslocando o homem de Neandertal, e as pinturas das cavernas de Altamira, na Espanha, foram encontradas pela primeira vez por Marcelino Sanz de Saltuola, há aproximadamente 150 anos. Nessa época, os acadêmicos consideravam estas pinturas como fraude. Após isso, estudiosos consideraram as pinturas como a prova de mentes primitivas e no decorrer do século XX formou-se e aceitou-se largamente a ideia de que os homens da pré-história possuíam a mesma capacidade intelectual e artística do homem moderno. As pinturas mais antigas, a data é razoavelmente confiável, estão na caverna de Chauvet, na França. E as principais características da arte rupestre estão: a denominação arte rupestre engloba as representações artísticas como desenhos, símbolos e sinais, pré-histórico feito em paredes, tetos e outras superfícies das cavernas, abrigos rochosos e ao ar livre. No geral, exibiam representações de plantas, animais, pessoas do período em que viviam e imagens do seu cotidiano, tais como rituais, dança, caça, alimentação e etc. Ademais, o homem pré-histórico também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. Na produção das pinturas das paredes das cavernas, os povos da antiguidade utilizavam sangue de animais, pedaços de rochas, ossos, argila, saliva e etc. Na América, além da arte da pré-história, existe também outro tipo de arte primitiva, a denominada arte pré-colombiana, que era feita pelos povos maias, incas e astecas, que assim eles contavam a sua história através de pinturas, esculturas e templos construídos com pedras. No nosso país também existem pinturas rupestres em alguns lugares.
Por exemplo, no Piauí nós encontramos 2 parques. O primeiro é o Parque Nacional Serra da Capivara, que está em São Raimundo Nonato. O segundo é o Parque Nacional Sete Cidades, em Piracuruca. Na Paraíba, encontramos em Cariris Velhas. Em Minas Gerais, encontramos 2 sítios também, Lagoa Santa e Peruaçu. No Mato Grosso, encontramos em Rondonópolis. Então, vamos ver um pouquinho sobre a questão da arte no Paleolítico. Lá no iniciozinho da civilização. A arte no Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque as armas e os utensílios desse período seriam obtidos quebrando as pedras e obtendo bordas cortantes, daí o nome Pedra Lascada. As primeiras expressões de arte eram basicamente pinturas em parede das cavernas ou das mãos em negativo. O mais interessante é que quase tudo que se tem informação do Paleolítico é oriundo das pinturas nas cavernas. Essa pintura é chamada de pintura rupestre, que vem do latim rupes, que quer dizer rocha. Os desenhos representavam os seres tal como eles eram vistos na natureza. Por isso a pintura chamava-se naturalista. Como o nome sugere, o pintor do Paleolítico representava uma interpretação da natureza com figuras carregadas de traço e cores. Talvez ele quisesse destacar a força dos animais que ele temia ou que caçavam. Apesar de várias especulações, não se sabe os motivos que levavam o homem da pré-história a desenhar nas paredes das cavernas. Os motivos podem passar por questões místicas, como o desejo de aprisionar o animal a ser caçado, ou mesmo de fazê-lo com que a sua alma, ou ainda questões bem mais leves, como identificação geográfica das áreas da caça. Para pintar, eles usavam óxidos minerais, ossos, carbonizados, carvão e sangue de animais. Além das pinturas, o homem do Paleolítico também fazia esculturas. Nelas nota-se a ausência da figura masculina, ou pelo menos não se tem exemplares que possam atestar a sua presença. Uma escultura conhecida desse período supõe-se que seja a Vênus de Willendorf, uma estatueta de apenas 11 centímetros, encontrada próxima às cavernas de Willendorf, na Áustria, em 1908, pelo arqueólogo Joseph Ezombart. A idade estimada, segundo se diz, da estátua é de 24.000 anos, então é bem velhinha, né? Esse período também é conhecido como Pedra Polida ou período Neolítico, porque foi nesse período que se encontram as armas e instrumentos com pedra polida, através do atrito. Além dessa característica, o Neolítico marcou a formação das primeiras comunidades agrícolas e a domesticação de animais. O fim do nomadismo resultou em sociedades mais estratificadas e desenvolvimento de tecnologias importantes para o desenvolvimento humano, como a cerâmica e a tecelagem. É provável que a maior concentração de pessoas em comunidades e as novas tecnologias adquiridas tenham tornado o homem neolítico mais contemplativo, fazendo substituir as pinturas naturalistas por uma mais simples e geométrica. As formas mais sugestivas que imitativas foi uma das grandes mudanças do estilo artístico do Neolítico. A temática da pintura também mudou significativamente, já que passou a se retratar atividades cotidianas em pinturas leves e com poucas cores que procuram sugerir o movimento. A grande quantidade de gravuras e algumas peculiaridades entre elas fez com que alguns teóricos da internet
a considerem de origem extraterrestre. Mas é uma questão que nunca saiu em provas do Enem, então não cabe a nós um aprofundamento. E vamos passar para a idade dos metais, que compreende de 6.000 anos até o desenvolvimento da escrita. Chama-se de arte de idade dos metais o período em que o homem aprendeu a dominar não somente o fogo, mas como entendeu os princípios da fundição, fazendo uso de técnicas como a forma de barro ou de cera perdida. O artista desse período conseguiu elaborar estátuas ricas em detalhes e beleza. Algumas obras importantes foram encontradas principalmente na região da Escandinávia e Sardenha, e revelam a cultura dos povos desse tempo e região. Então, para alcançar os resultados necessários, é provável que o homem neolítico se utilizasse de pelo menos 2 técnicas para fazer suas esculturas de metais. Além de todo esse assunto que eu abordei, nós iremos gravar mais um outro vídeo com um aprofundamento maior sobre o homem da pré-história. E vamos ficar por aqui, lembrando que as pinturas rupestres é considerado o embrião da escrita. Tá bom? Até a próxima aula, um cheiro e até mais!